Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs. Continuando nosso estudo em Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 45. Vamos orar. Rogamos, Senhor, agora a Tua presença conosco por Teu Espírito Santo. Ele que sempre abre para nós as Escrituras, rogamos que Ele também possa abrir o nosso entendimento para apreender e aprender ali. Em nome de Jesus. Amém. Jesus continua no templo e foi indagado pelos principais. E cada indagação deles, cada tentativa de prendê-lo com alguma falha na sua palavra, levou a realmente uma derrota. O versículo 46 diz: ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe pergunta. Isto é Mateus 22, 46. Agora nós estamos em Lucas 21, 20, 45. Vamos pegar aqui como Jesus vai advertir sobre a hipocrisia dos escribas. Ouvindo-o todo o povo, eu vou parar aqui. Ouvindo o quê? Ouvindo as tentativas de enroscar Jesus com palavras, o povo acompanhou tudo isso. Então vamos lá. Ouvindo-o todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Esta fala de gostam de andar com vestes talares, homens do lazer. Assistiam enquanto outros trabalhavam. E muito apreciam as saudações nas praças. Eles exigiam serem reconhecidos por causa da sua posição perante Deus. Se julgavam os tais. Querem também as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Exigiam benefícios especiais do status e do privilégio que tinham por serem mais santos que os demais. Devoram as casas das viúvas. Vamos lá. Talvez porque os escribas faziam de conta que auxiliavam as viúvas, mas na realidade usavam de sua posição de confiança para furtar. Talvez recebiam doações para o templo, mas subvertiam. A viúva não tinha status social, legal, físico, ou melhor, civil. Então ela estava à mercê de quem pudesse intrometer-se em suas vidas. Talvez eles recebiam doações para o templo vindo das viúvas, mas subvertiam. Talvez solicitavam presentes de viúvas com falsas promessas. Naqueles tempos, um rabino não poderia receber dinheiro pelo ensino, mas poderia receber presentes. Até ensinavam que o maior ato que alguém poderia praticar era dar presente a quem ensinava. E eram eles que ensinavam isto. Dá para ver que a hipocrisia está agraçando. A acusação tem a ver com a moral frouxa dos que mais conhecem a lei. E Jesus diz: para justificar fazem longas orações. Eles se imaginavam mais espirituais por causa das suas longas orações. Julgavam, como Jesus disse, dos gentios, mas podia aplicar também aos fariseus, por muito falar seriam ouvidos. Estes sofrerão juízo mais severo. Os escribas representam um contraste oposto a como um discípulo de Jesus deve viver. O discípulo de Jesus deve viver como servo, como criança, como um que carrega a cruz. Jesus advertia: vejam o que eles fazem, mas olhem além do que eles dizem. Eram excelentes em projetar uma imagem de serem religiosos, mas Deus não vê esta imagem de religião, e sim na realidade do nosso relacionamento com Ele. Não é o que nós aparentamos ser para os outros que Deus vê.
é o que nós mostramos a Deus como nós somos. Ele nos vê como nós somos. Mas a hipocrisia tem que cair quando você percebe que Deus vê tudo. Como será que esse povo podia dizer que eram tais e tais quando eram errados e diziam que Deus sabia de tudo? Bom, vamos entrar no capítulo 21. Neste capítulo, Jesus vai advertir sobre o futuro de Jerusalém. Vamos lá. Estando, versículo 1 até o versículo 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Esta oferta sacrificial de uma viúva. Jesus vê os ricos lançando ali as suas ofertas. No pátio das mulheres havia 13 arcas, chamadas de trombetas. Eu tenho uma imagem aqui que não é muito boa, não, até delineei para ficar mais claro. Esta parte aqui, ó, é uma espécie de funil ou trombeta que cai dentro da caixa. E aqui nós vemos a viúva oferecendo, nessa dramatização, oferecendo as suas 2 moedas. Vamos lembrar que o judeu não podia vir ao templo sem algo na mão. A adoração a Deus indicava a necessidade, ou era a necessidade do que adorar a Deus, trazer uma oferta a Deus. Por isso que quando nós depositamos os nossos dízimos e lançamos nossas ofertas no gasofilácio ou qualquer outro lugar, é um ato de adoração. Nós estamos adorando a Deus também neste momento. Infelizmente, não é muito enfatizado que é um ato também da adoração no culto. Mas o judeu não poderia ir a ofertar alguma coisa sem estar visível. Ele não podia esconder dentro de sua túnica. Tinha que estar na mão. E a oferta era colocada ali. Essas trombetas eram cônicas em formato, com largas aberturas e também uma caixa no fundo, que era tirado todos os dias. 9 delas eram para as ofertas legalmente exigidas dos adoradores. Todo adorador tinha que ofertar alguma coisa. As outras 4 eram para ofertas voluntárias. Sabendo destas distinções entre o que era obrigatório e voluntário, Jesus pôde saber o que os ricos ofereciam voluntariamente e o que a viúva ofereceu também. Um gasofilácio, querido, não precisa ser um lugar para exibir nossas ofertas. Eu acho tão bom que na nossa igreja é um envelope que você coloca ali, para ninguém ver quanto é que você está colocando ali dentro. Isto é entre você e Deus. O seu dízimo vai no envelope também, e os que guardam as contas do dízimo sabem que ofereceu, mas é algo tão sigiloso, ninguém menciona, ninguém quer ver. Os ricos exibiam as suas ofertas. A viúva vai oferecer as suas minúsculas ofertas. Depois de tantas perguntas dos escribas, dos fariseus e dos saduceus, uma viúva e a sua singela oferta devem ter sido um alívio para Jesus. Queridos, há algo simbólico aqui. Uma casta religiosa exibida e rica representa um Israel religioso, confiado nas posses. E a viúva lembra que há um remanescente fiel que se doa ao Deus da aliança. Ainda havia esperança para Israel. Jesus viu também
essa viúva. Ele viu as grandes e agora ele vê a viúva. Vamos lembrar, ele vê o que ofertamos, mas se interessa muito mais na fé e na alegria do que na quantia. Deus ama quem dá com alegria, diz Paulo. Olha lá, um denário que nós mostramos para vocês, um denário era um dia de serviço. Um dia de serviço. Agora aqui nós temos outra coisa. Um denário um dia de serviço, um asse, 16 avos de denário. Se você dividisse o salário de um dia em 16 vezes, um asse era isso. 2 quadrantes, era nome de moedas, era 1/4 de um asse. Vai ficando menor e menor e menor. E, finalmente, o lepton, uma metade de um quadrante, 128 avos de um denário. Aqui está uma imagem da moedinha. Um lepton. Resumindo, a viúva ofereceu algo em torno de 1% de um denário, 1% de um dia de serviço. E ela é viúva, ela não trabalha. O que ela tem, não sabemos como, mas ela ofereceu isso. 2 moedinhas. Lepton, no grego, significa uma migalha, um bocadinho. E ela deu 2 moedinhas, não só uma, 2. Jesus viu que ela deu o que tinha e não do que sobrou. Isso dá um significado, dar metade do seu dinheiro para ela, talvez. Mas dar tudo significa uma generosidade e uma fidelidade estrondosa da parte dessa mulher. Versículo 3, ele disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Jesus não disse que ela deu a maior quantia do que qualquer um dos outros. Não disse isso, não. Ele disse que ela ofertou mais do que todos eles em conjunto. Porque dar em abundância é uma coisa, dar da abundância é uma coisa, mas dar da pobreza é bem outra. Um caso específico, quando Lígia e eu perdemos tudo que tínhamos, eu não sou muito de perguntar a Deus por que das coisas. A minha confiança é que Ele sabe o que está fazendo. O problema é dele, como se fosse. Mas, certa hora, depois de um ano mais ou menos de ter perdido tudo e vivendo assim, com quase nada, eu perguntei a Deus, por quê? E me vieram 2 respostas à cabeça assim tão imediatamente que eu aceito como palavra de Deus para mim. A primeira foi sinal da minha predileção por vocês. Perder, sinal da predileção de Deus. E a segunda foi esta: foste fiel no muito, sobre o pouco te colocarei. Meus queridos, ser fiel no muito é fácil. Ser fiel no pouco tem que ser sacrificial. Jesus disse, ela deu mais. Deu como oferta mais do que todos. E Jesus nos expõe um princípio. Perante Deus, o espírito da oferta determina o valor da oferta mais do que a quantia. Certa vez lá em Arraial, chegou na hora de fazer ofertas e dízimos, eu pus a mão no bolso, cadê a carteira? Nem moeda tinha no bolso. E agora, Joe? Sabe o que eu fiz? Eu fui no gasofilácio e abri minha mão dentro do gasofilácio, assim na abertura do gasofilácio, como se tivesse depositado alguma coisa. Não para que os outros vissem, mas para que Deus soubesse a minha intenção era essa, ofertar a Ele. Deus ama quem oferta com alegria. Eu mal dou conta de esperar a hora de ofertar.
aprendi o valor, aprendi a significância e aprendi que é um ato de adoração. Quanto custou para esta viúva? Está lembrado na vida de Davi, quando ele havia ofendido o Senhor, fazendo um censo proibido, e Deus mandou ele ir para quero falar Agar, mas não, a eira de Araúna. E Araúna viu lá o rei aproximando. Que bom! Eu vim fazer uma oferta, ele disse. Bom, aqui estão os bois, aqui estão as tralhas do boi, a madeira para oferta, para queimar aqui. Pode comprar. Não, disse Davi. Eu vou comprar o terreno de você. Interessante, ele comprou o terreno que mais tarde se tornaria o local do Templo de Jerusalém. Mas ele falou assim, mas senhor, aqui está o gado para o senhor matar e ofertar, e a madeira está aqui, pode ofertar aqui, eu te dou. E Davi disse, não ofertarei ao Senhor aquilo que não me custou nada. Por que chamamos de sacrifício? Não é só o fato de matar, mas é abrir mão de algo que você nunca mais terá. No caso de um animal, a capacidade reprodutiva dele está clara. Perdeu aquela capacidade reprodutiva. Ele nunca mais, ou ela nunca mais, será um animal que vai produzir outros animais. E no fato que você ofertar dinheiro, você não vai ver esse dinheiro de novo, não. Tá certo? Então Jesus nos mostra que Deus não precisa do nosso dinheiro. Há um salmo que fala isso. Se eu precisasse de gado, não tenho fome para carne, eu pegaria, que todos os animais de milhares de montanhas são minhas. Se ele precisasse, a quantia que nós oferecêssemos seria mais importante do que o nosso coração. Na economia de Deus, a fé é a moeda corrente. Não é o real ou o dólar. Pelo contrário, é o nosso privilégio dar a Deus aquilo que é dele, devolver a ele. Precisamos dar a Deus porque nos faz bem e não porque faz bem a Deus, faz bem a nós. Meu é o ouro e minha é a prata, diz Deus. E Jesus disse que ela ofereceu da sua pobreza. Era pobre por ser viúva, sem marido, é claro, para a sustentar. Sem posição jurídica ou civil naquela época. Significante que Jesus acabara de criticar os escribas como sendo aqueles que devoram as casas das viúvas. Quem sabe os escribas haviam devorado a casa desta mulher. Esta mulher acaba com o argumento de que quando eu tiver mais, eu darei mais. Conhece esse argumento? Deixa eu contar um caso. Uma igreja muito, muito, muito rica nos Estados Unidos. A minha irmã adorava lá, congregava lá. Tão rica que eles derrubaram um prédio antigo e construíram outro por mais de 5 milhões de dólares assim em um ano. Mais ricos mesmo. E no começo do ano fiscal, lá em janeiro, todas as igrejas gostam de pedir aos membros, com um envelopezinho, tá? Qual será seu alvo de contribuição e dízimo durante este ano? Para que isso? Faz bem fazer um orçamento baseado no que os irmãos prometem. Pois bem, certo ano, esta igreja riquérrima, como diria um amigo meu, olhando para um templo daquele, tudo isto e o céu também. Pois é. Passaram os envelopes, cada um colocou seu nome no envelope, entregou o envelope na coleta e passou um ano. Quando chegou o dia de fazer as novos comprometimentos de cada membro com outro envelope, surpresa!
Os diáconos saíram entregando os envelopes que eles haviam preenchidos e selados no ano anterior. E o pastor pediu: agora você vai abrir e vai ver se você cumpriu a sua promessa perante Deus. Eu não sei exatamente qual foi o resultado, mas a minha irmã estava presente e disse uma coisa simples: houve um silêncio sepulcral. Quando as pessoas abriam e viam o que haviam prometido. A gente pode agradar a Deus com a nossa oferta tanto quanto um rico. Essa mulher tinha nada e deu tudo. A oferta sacrificial ecoa o sacrifício de Deus em Cristo. Ele deu o que de mais precioso tinha. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Que oferta total. Chegamos ao versículo 5. Jesus fala de eventos futuros. Aqui vai ser truncado, que na semana que vem a gente continua com a graça de Deus. Versículo 5, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui é uma foto de um modelo em grande escala, em pequena escala, mas grande, né? Lá em Jerusalém, na região do templo. Você vê o templo aí no centro, mas esta região toda aí é o monte do templo. Tem um que é melhor aqui. Grandes pedras. Interessantemente, eram lavradas todas fora do ambiente quando foi construído o Templo de Salomão. E a mesma coisa aconteceu quando este templo aqui, o Templo de Herodes, foi construído. Todas as pedras eram lavradas fora do templo, fora da região do local do templo, para que não houvesse o barulho de bater. Está lembrado do vizinho que quer colocar um novo cano e o pedreiro com a talhadeira e o martelo vai bater? Pois é, nada disso. Grandes pedras. Esse templo originalmente reconstruído por Zerubabel e Esdras, quando de volta do exílio, o primeiro templo, agora é o segundo, e aqui vem o terceiro. Mas foi ampliado e melhorado por Herodes o Grande. Mas uma grande obra, uma enorme obra. E era o centro da vida de Israel durante quase 100 anos. Era tão reverenciado que se até jurava pelo templo. Eu juro pelo templo. Uma das acusações contra Jesus é que ele havia blasfemado contra o templo, dizendo que ele seria destruído. E a mesma coisa levaram contra Pedro e João, acusando perante o Sinédrio que eles blasfemavam contra o templo. Depois de Herodes, o templo era enorme, quase 500 metros por 400 metros. Se você já viu figuras ou filmes do Muro das Lamentações, aquelas enormes pedras eram o muro de arrimo que segurava aquela parte lá de cima, o que sobrou, a única parte que sobrou. O trabalho de Herodes iniciou-se em 19 a.C. e durou mais de 80 anos. E foi terminada somente 7 anos antes da sua destruição, em 70. Os discípulos olhavam e diziam como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Não era somente grande, era belo. Flávio Joséfo diz que o templo, a parte de fora, era coberta com ouro e brilhava tanto que o sol cegava a vista. Onde não havia ouro, havia blocos de mármore tão branco que da distância os viajantes imaginavam que havia neve no monte do templo. O templo recebia doações do mundo inteiro. Eu acho que dá para ver um aqui. Quer ver?
Eu vou ver se eu dou conta de apontar para você. Aqui tem uma porta. A porta do átrio das mulheres para o átrio dos homens. Essa porta. Essa porta, o portão, né, chamado de Belo, ali onde Pedro e João deram ao paralítico o que tinham, em nome de Jesus, toma tua cama, levanta, toma tua cama e anda, né? Não tem um prata e ouro, não. Pois é, este portão chamado Belo foi dádiva da cidade, não dos judeus, da cidade de Corinto. Eram duas peças de bronze maciço, todo marcado com entalhe. Ali, para abrir aquilo, cada lado tinha que ter 10 homens que abriam e fechavam aquilo todos os dias. Cada lado, 10 homens para empurrar de tão pesado que era. Jesus nunca hesitou dizer que ele era maior do que o templo. Nunca. Para muitos judeus do seu dia, o templo se tornara um ídolo. Significava mais para o povo do que o próprio Deus. Coisas boas podem se tornar os piores ídolos, queridos. Pois é. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Uns 40 anos depois que Jesus disse isso, houve mais uma revolta dos judeus contra Roma na Palestina. Os rebeldes tiveram muitos sucessos iniciais, mas eventualmente os romanos vieram e esmagaram a rebelião, cidade por cidade, até chegarem a Jerusalém. O templo foi arrasado, exatamente como Jesus profetizava. A cidade também, os muros também. Disse que na queda de Jerusalém, os últimos sobreviventes fugiram para o templo, por ser o lugar mais forte e mais seguro, mas não foi não. Primeiro o templo, entraram pelo norte, finalmente o templo foi incendiado, dizem que foram por 2 que queriam causar estragos lá, mas é boato. Mas depois que o templo caiu, o resto da cidade, o povo todo fugiu para um canto, mas finalmente foi uma mortandade incrível. Soldados romanos cercaram o templo, o fogo começou, espalhou pelo prédio inteiro, o fogo derreteu os ornamentos externos de ouro do templo, que entraram nas rachaduras entre as pedras. Para atingir o ouro, o comandante romano ordenou que derrubassem as pedras e quebrava-las. A destruição foi tão completa que não sobrou nada, não somente do templo, mas da cidade, dos muros da cidade, das edificações da cidade. Quando o sítio da cidade começou na época da Páscoa, havia 1.200.000 estavam na cidade e ali ficaram durante os 8 meses e tanto que durou o cerco de Jerusalém. Pouquíssimos sobreviveram. Eu vou parar aqui porque a próxima pergunta é que vai levar ao assunto do futuro de Jerusalém e o nosso futuro também. Os seus ouvintes perguntaram sobre quando isso aconteceria, versículo 7. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? Pergunta lógica. Aqui te tem uma cautela antes da semana que vem. Tanto Mateus como Lucas esclarecem que Jesus falava tanto da destruição vindoura de Jerusalém, quanto também de eventos futuros, além da destruição de Jerusalém. Ambos estão profeticamente ligados, embora separados por muitos anos. Como dizem Spurgeon, temos que tratar o cerco de Jerusalém e destruição do templo como sendo uma espécie de ensaio por aquilo ainda virá. Então nós vamos pegar aqui na semana que vem, com a graça de Deus, agradecendo aos irmãos, em nome de Jesus.